bom dia, shalom, shalom. Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, pois as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Você é um apaixonado por Deus? É um apaixonado por Deus? Pois a Bíblia nos mostra que existia um apaixonado por Deus. Sim, meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo me mostrou um homem que era um apaixonado pela presença. Sim, isso está no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos para a palavra no dia de hoje? Deixa eu achar aqui. Já está separadinho. Creio eu. Aqui. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Quando eu li essa passagem, essa parte B me saltou aos olhos. Quando eu li a palavra, quando eu estou estudando a palavra, eu sempre peço para o Espírito Santo estar comigo, né? Eu sempre convido o Espírito Santo a me acompanhar na leitura da palavra. E a Bíblia é o único livro em que você consegue ler com o autor do lado. E isso é maravilhoso. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo me disse que Josué era um apaixonado pela presença. A Bíblia nos conta, né, que Moisés entrava na tenda, que o rosto de Moisés brilhava. Nós sabíamos que o Pentateuco, né, os 5 livros ali, quem escreveu foi Moisés. E ali Moisés conta sobre ele, né? Moisés conta sobre ele conta que Só um minutinho. Moisés conta que Josué era um bom servo. Josué acompanhava ele em todas as coisas, né? Moisés conta que Josué foi um dos espias da terra, juntamente com Calebe. A Bíblia conta que ele e Calebe foram os únicos que trouxeram, quer dizer, os outros espias também trouxeram boas notícias da terra, mas eles foram os únicos que falaram que valia a pena ir conquistar a terra. E a Bíblia conta que ele e Calebe foram os únicos que entraram na terra prometida. E a Bíblia conta aqui também, olha o que está escrito em Números 27:18. O título dessa passagem é Josué é escolhido para liderar Israel. Diz assim, quem escreveu isso foi Moisés. O Senhor respondeu, convoque Josué filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Josué foi um servo
muito fiel para Moisés. E depois se tornou um grande líder. E ele é que liderou o povo para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. E a palavra conta para nós, né? Tem, né, o livro de Josué e a palavra do Senhor conta para nós, né? Toda essa caminhada. Mas a vida com Deus de Josué, essa paixão pela presença, quem me contou foi o Espírito Santo. Josué era um apaixonado pela presença. Moisés entrava na tenda e ali a Bíblia conta que Moisés conversava com o Senhor face a face. E quando Moisés saía da tenda e ia para casa, Josué ficava ali, do lado de fora da tenda. Ele não se apartava da tenda, ele ficava ali do ladinho de fora da tenda. Ele ficava ali esperando se sobrava alguma coisa para ele. Ele não era o escolhido, né? Ele não era o libertador do momento para Israel. Mas ele recebia do Senhor. A Bíblia não conta porque quem escreveu foi Moisés e Moisés ia para casa. A Bíblia não descreve os momentos que Josué tinha com o Senhor quando Moisés ia para casa. Mas ele tinha. Sabe por que ele tinha? Porque em Números a palavra diz isso. Porque em Números diz: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito. O Senhor estava preparando Josué. Era nesses momentos em particular que o Josué ficava lá, que ele não se apartava da tenda, que era o local que a presença do Senhor ficava. A presença do Senhor ficava na tenda e Josué ficava lá. E então o Senhor ia ministrando Josué. Durante esse tempo o Senhor ia preparando ele, porque ele seria o futuro líder de Israel. Então, quando o Senhor chega e fala para ele assim: seja forte e corajoso, Josué já sabia quem estava falando com ele, porque Josué já conhecia o Senhor. Não era novidade para ele a presença. O Senhor já falava com ele, ele já tinha o Espírito. Josué já tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia só não conta para nós, porque, né, quem escreveu os livros foi Moisés. Moisés não estava presente nesses momentos. Porque, na verdade, a Bíblia ela conta para nós o que precisa ser contado. A intimidade de Josué com o Senhor só revela quando a gente busca a presença do Senhor, né? Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo vai revelando para a gente. Quando é interessante, né? Quando é necessário, o Senhor nos revela. E então, quando eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo me falou isso, que Josué era um apaixonado pela presença do Senhor. Então, ele ficava lá. Então, hoje, eu falo para o Senhor, eu amo quando eu estou lendo a Bíblia, eu amo quando eu estou aqui em casa, e às vezes eu estou aqui no meu dia a dia, no meu ordinário do meu dia a dia, e de repente eu sinto o Espírito Santo, sabe, se manifestando dentro do meu quarto,
ou na minha sala. Eu acho engraçado o termo, né, que antigamente a minha mãe falava assim: "Ai, o Espírito Santo me visitou", quando ela falava em língua em casa, minha mãe falava: "O Espírito Santo me visitou". E eu acho estranho hoje em dia esse termo, porque o Espírito Santo ele está em nós, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas o pastor Tel Hayashi fala, né, que você ter o Espírito Santo em nós é diferente de ter o Espírito Santo sobre nós, né? Ou o Espírito Santo se manifestar no ambiente, né? Porque o Espírito Santo, gente, ele não entra numa caixinha, né? O Espírito Santo é Deus. Nós termos, né, uma porçãozinha do Espírito Santo dentro de nós é uma coisa, mas quando o Espírito Santo ele resolve se expandir dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, como ele está fazendo agora, por exemplo, é completamente diferente, né? Quando ele resolve se expandir no ambiente, é completamente diferente, que a gente não consegue se controlar, né? Então, é muito diferente quando a presença dele começa a tomar o ambiente, a gente fica, né, completamente sensibilizado, porque ele é fantástico, né, quando a presença dele enche o lugar. Então, quando a gente lê a palavra, ela nos revela que os homens da Bíblia que conquistaram coisas, que fizeram grandes coisas, é porque eles buscavam a presença do Senhor. E o que ele nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Se nós queremos alcançar grandes coisas, se nós temos grandes sonhos, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Senão a gente não consegue, com a nossa força a gente não consegue. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Primeiro, que os sonhos do Senhor para a nossa vida são maiores do que os nossos. Primeira coisa que eu te aconselho, viva os sonhos de Deus para a sua vida e não os seus. Busque no Senhor os sonhos que Deus tem para a sua vida e não os seus sonhos. Porque os sonhos do Senhor são sempre melhor do que os nossos, tá? Então você pode pensar assim: ah, mas os sonhos de Deus é tudo sonho de igreja. Não, não necessariamente. Porque nós vemos pessoas em todas as esferas da sociedade vivendo os sonhos de Deus. Pessoas que têm uma vida, que é ator, que é cantor, que é pintor, que é tudo na vida, que faz coisas ordinárias, que tem uma fazenda, que é esquiador, que é atleta, que tem uma vida normal, que tem uma profissão, mas que são filhos de Deus. E que aonde eles estão, eles levam o amor de Deus através da vida deles. E eles são a Bíblia que as pessoas leem. Você sabia que você é a Bíblia que as pessoas leem? Que as pessoas olham para você e elas podem ver Deus através da sua vida? Quando eu trabalhava fora, porque eu trabalhei pouco tempo fora de casa. E no pouco tempo que eu trabalhei fora de casa, depois que eu me converti, eu lembro que eu estava trabalhando, eu trabalhei em mercado, e eu lembro que eu passei no corredor e um eu ia falar um colaborador, né, da mesma idade que eu, ele chegou e falou assim para mim: que igreja que você é?
Eu falei, eu sou da Quadrangular. Daí ele falou, tá. Depois cheguei e falei pra ele assim, mas como que você sabia que eu era crente? Aí ele falou assim, porque a gente reconhece, né? A gente percebe quando tipo assim, a gente, tipo assim, o nosso espírito comunica, né? E ele era pastor. E as pessoas vinham, né, conversar comigo, né? E percebia que eu era diferente. Então, todas as oportunidades que eu tinha de compartilhar Jesus, eu compartilhava. Eu não ficava falando para os outros que eu era cristã. Não, mas todas as oportunidades que eu tinha de oferecer oração, que oferecia conselho, não conselho, mas assim, que eu podia ter uma palavra de Deus para essa pessoa, eu falava de Jesus, eu oferecia uma palavra de conforto, eu oferecia oração, eu oferecia um jejum por aquela pessoa. E até hoje, entende? E era isso que eu fazia, eu não ficava evangelizando as pessoas, e não era dessa forma, porque eu não tenho esse perfil de evangelista. Mas eu compartilho Jesus, o que Jesus fez na minha vida, eu compartilho com as pessoas. Então, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Se você compartilhar o que Jesus fez na tua vida, já é maravilhoso. Entendeu? Então, viver os sonhos de Deus que Jesus tem para a tua vida, viver os sonhos que Deus tem para a tua vida, é a melhor coisa que tem. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. E a vontade de Deus para a vida de Josué era boa, perfeita e agradável. Josué, de um homem que era o servo de Moisés, que acompanhava Moisés nas andanças de Moisés, no fim, ele virou o líder de Israel. De servo, ele passou a líder. E o Senhor usou ele para conquistar toda a terra de Israel. Então, se coloque na posição, busque a presença de Deus e deixa Deus te usar, deixa Deus mostrar para você os sonhos que Ele tem para a sua vida. Deixa o Senhor mostrar os sonhos que Ele tem para você. Seja um apaixonado pela presença. Gente, ficar na presença, sentir a presença do Senhor é maravilhoso. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor. Eu falo, gente, não existe coisa melhor do que sentir a presença, do que estar na presença. Não tem. Não existe. Eu desconheço algo melhor do que estar na presença. Do que você estar num ambiente cheio da presença do Espírito Santo. Eu desconheço algo melhor na face dessa terra. Eu desconheço. Não tem. Não conheço nada. Então, Josué era apaixonado por isso. E olha, ele teve uma vida assim de vitória. Deus usou ele e ele teve uma vida de vitória. Então, assim, que o Senhor tenha uma vida de vitória para você também. Que Deus revele para você a vida que Ele planejou para você quando você ainda estava na mente dEle. Antes de você colocar os seus pezinhos na face dessa terra, o Senhor tinha um plano magnífico para a tua vida. Então, ore, busque a presença do Senhor para que o Senhor revele para você os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.